Bom dia, boa tarde, boa noite, cambada. Nós vamos aqui hoje fazer arte. Eu vou te mostrar da onde surge o famigerado teorema dele, do próprio, do dito cujo, Pitágoras, o próprio. Cara, eu vou te mostrar aqui qual é a ideia. Não vou te falar aqui que o teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos quadrados do cateto da hipotenusa. Não, não. Vou te mostrar qual foi a ideia, como que o Pitágoras chegou nesse resultado. Se você acompanha, é claro, todo o conteúdo aqui da página, você já deve bem saber que a matemática é uma linguagem, a linguagem da lógica, e que ela usa regras que a gente chama de axiomas, regras básicas, pô, regras simples. Você olha e você fala, que besteira, meu filho, sabia isso aí quando eu nasci pelado sem lente. E com essas regrinhas bobas, você constrói coisas mais complexas, coisas mais estruturadas, como o tal teorema de Pitágoras. Então, o teorema nada mais é do que isso, é você usar as regras. O teorema você prova um teorema. A regra não, o axioma você assume como verdade, né? É a regra do jogo. Ah, por quê? Porque é a regra do jogo, não tem como você mostrar que é assim. É uma verdade. Teorema não. Teorema você prova ele, por quê? Porque ele surge das regras. Então você vai usando as regras para desencadear no teorema. Então só com essa introdução aí belíssima, falando o que é um teorema, o que nós vamos fazer aqui hoje, acho que você já pode deixar aí o seu joinha, se tiver no Instagram, você dá o coraçãozinho aí, se tiver no YouTube, você curte, se inscreve aí no canal, enfim, vambora. Vou te mostrar aqui minha arte, vou te mostrar aqui essa elegância que é o teorema de Pitágoras. Vambora. Bicho, primeiramente, qual que é a definição de um quadrado? Quadrado é uma forma geométrica da geometria plana euclidiana, certo? Nossa, só que essa definiçãozinha eu vou te falar, já ficou cabuloso só nessa definiçãozinha. Enfim, vamos continuar que eu nem terminei a definição ainda. Vambora. Quadrado é uma forma geométrica que, bicho, tem quatro ângulos retos no quadrado, certo? E não só quatro ângulos retos. Ele tem quatro lados, é óbvio, só que todos esses lados têm o mesmo valor, têm a mesma medida. Então essa é a definição de quadrado, uma forma geométrica com todos os ângulos internos sendo de 90 graus, né, um ângulo reto, e todos os seus lados medem o mesmo valor, certo? Pronto, você tem um quadrado. E qual é o valor desses meus lados, desse meu quadrado aqui, ó? É B mais C. Ah, por que B mais C? Porque eu quis, porque eu posso. É uma incógnita, não faz diferença. Eu coloquei aqui B mais C, porque no finalzinho vai surgir bonitinho o teorema, né? B mais C aqui, certo? Os lados valem B mais C. Qual seria a área desse quadrado? A área do quadrado é um lado vezes o outro lado, certo? Que nesse caso aqui vai dar B mais C ao quadrado, né? Sem mistério nenhum. Acredito que isso você já tenha decorado direitinho, brincadeira. Acredito que isso você já saiba direitinho. A área total, né, que seria a área desse quadrado, vai ser B mais C ao quadrado, certo? Então vamos embora para o próximo passo, próxima ideia aqui. Aquilo era uma definição, né? De vez em quando a gente usar uma regra, eu vou te relembrar aqui que é uma regra. Beleza, pega esse quadrado e divide pontos nele. Vou pegar aqui uma caneta aqui, ó. Divide pontos nesse quadrado de tal forma que você divida pontos iguais. Então aqui você tem um ponto aqui, você tem um ponto aqui, ou seja, esses pontos dividem os lados do quadrado aqui em medidas de B e C, certo? Qual que é agora a ideia, né? Vamos pegar aqui. Se você reparar bem, né, agora ficou aí um desenho mais elaborado, mas a ideia é bem simples. Vamos pegar os ângulos que estão dentro desses triângulos formados aqui, né? Vamos pegar os ângulos. O oposto ao lado B, eu vou chamar de ângulo alfa, e o oposto ao lado C, eu vou chamar de ângulo beta. Então aqui está alfa e beta, aqui, alfa e beta, certo? Então sempre que eu tiver um lado B, o ângulo oposto a esse lado vai ser o alfa, e o ângulo oposto ao C sempre vai ser beta, certo? Então aqui, ó, oposto ao C, beta, oposto ao B, alfa, certo? Oposto ao B, alfa, oposto ao C, beta, e assim por diante. Bom, só daí você já tirou a conclusão de que esses triângulos são exatamente iguais, certo? A gente chama esses triângulos de triângulos
congruentes. O que é um raio de um triângulo congruente? É um triângulo igual, certo? É um triângulo igual. Mas tem um detalhe interessante aqui que é uma regra do jogo. Tá vendo que eu tracei essa linha aqui para formar de fato um triângulo? Essa reta aqui? Isso é uma das regras que o senhor Euclides postulou antes de Cristo, meu filho. Olha só. Ele disse o seguinte: fique postulado traçar uma reta de todo ponto a todo ponto. Você vai falar assim, caraca, cara, mas isso é meio que óbvio, né? Exato, cara. É óbvio, mas é uma regra do jogo. Eu só posso fazer isso porque a regra diz que eu posso. Eu cheguei aqui, tinha um ponto aqui, tinha outro ponto aqui que é o que separava o lado B e C, e eu tracei uma reta. Eu pude fazer isso. Por quê? Porque a regra deixou, certo? Outra coisa que faz parte da regra é porque eu sei que esses triângulos aqui, eu sei que esses triângulos aqui eles são côngruos, né? Eles são iguais. Bom, você está percebendo que esses triângulos eles são iguais, né? Porque tem o ângulo alfa, o ângulo beta, lado B, lado C, pô, esses triângulos são iguais. Só que qual que é a regra que fala que eles são iguais de fato? Coisas que se sobrepõem são iguais entre si. Euclides que também disse isso. Se eu pegar esse triangulinho daqui, ó, e botar em cima desse, e botar em cima desse, se eu botar esse triangulinho daqui em cima dos outros triângulos, eu vou ter uma sobreposição. Então esses triângulos são iguais. É uma regra do jogo. Coisas que se sobrepõem são iguais. Você está percebendo aqui, né? Basicamente não tem nem como de não serem iguais, né? Você já até percebeu que eles são iguais. Mas essa é uma regra do jogo. Coisas que se sobrepõem são iguais entre si. Então, você já sabe de uma outra coisa. Você já sabe que o valor desse lado aqui é igual ao valor desse lado aqui, que é igual ao valor desse lado aqui e assim por diante. Por quê? Porque os triângulos são iguais, né? Você já entendeu isso. Os triângulos são iguais, então esses valores aqui de vermelhinho também são iguais. E, né, agora você já sabe que eles são iguais, então você já sabe que isso aqui também é um ângulo reto. Mas qual que é a prova? Como é que eu provo que isso aqui é um ângulo reto? Cara, coisa mais simples do mundo. Aqui, ó, eu chamei esse ladinho aqui de A e A, por quê? Porque são iguais, então eu chamei o valor de A, mesmo incógnita, certo? Só que olha só que engraçado, se você tem acompanhado aí o pôster da página direitinho, eu já te mostrei o porquê, né? Tem um pôster aí, eu vou deixar o link dele aí embaixo, na descrição. Eu já te mostrei um pôster aí, por que dentro de um triângulo, a soma dos ângulos internos sempre dá 180 graus. Nesse vídeo aqui, assume isso como verdade. Se você quiser entender por que, eu sugiro que você faça isso, né? Ficar decorando coisa não presta não. Eu sugiro que você vá nesse pôster e entenda o porquê disso. Mas nesse vídeo aqui, assuma como verdade. Dentro de um triângulo, a soma dos ângulos tem que sempre dar 180 graus, certo? Então, alfa mais beta mais esse negocinho daqui tem que dar 180. Só que você sabe que esse negocinho aqui vale 90. Então quanto tem que ser alfa mais beta? 90. Bem simples, né? Aqui eu já tenho 90. Alfa mais beta tem que ser 90, certo? Agora olha só. Se alfa mais beta é 90 graus, quando eu pegasse... Quer ver? Eu vou pegar até o ponteiro aqui, ó. Tá vendo aqui? Quanto que vale esse ângulo daqui? Você sabe que é um ângulo raso, né? Vale 180 graus. É metade de um círculo. O círculo tem 360, então esse aqui vale 180. Só que olha que interessante, eu tenho beta de um lado e alfa do outro. Beta de um lado, alfa do outro. Beta do lado, enfim, você entendeu, né? Então quanto que tem que valer esse ângulo daqui? 90 também, né? É bem simples de entender isso aqui, ó. Alfa mais beta dá 90. Eu sei que eles dão 90, porque eu vi no triângulo, é uma constatação. Aqui eu já tenho 90. Alfa mais beta tem que ser 90. Alfa com beta aqui, ó, tem que ser 90 porque é uma constante. Dentro dos triângulos sempre dão 180 graus. Na geometria plana euclidiana, tá? Só para deixar aí uma palhinha de uma ideia aí que você pode ficar matutando aí. Pô, não quer dizer que existem triângulos que a soma dos ângulos internos não dão 180? Existem. É a geometria não euclidiana. Mas enfim, não faz nem parte dessa demonstraçãozinha aqui não. Então alfa mais beta dá 90, logo aqui também vai ser 90 graus, certo? Então de fato tem um quadradinho aqui, ó, quadradinho de lado A
com as medidas valendo A, né? E os ângulos internos de 90 graus como A de ser. Agora, nós temos que entrar num mérito aqui muito interessante e até que bem rápido. Qual é a área de um triângulo, né? A área de um triângulo, você já sabe, já deve ter gravado aí, que é o que? É a base vezes a altura, né? B vezes C, base vezes a altura, enfim, dividido por 2, né? A metade do produto da base vezes a altura. E por que é isso? Cara, é simples, muito simples. Pega um retângulo. A área de um retângulo é B vezes C, concorda? É um lado vezes o outro lado. Agora divide esse triângulo na diagonal, Agora divide esse retângulo na diagonal. Cara, vai sair o que? Vai sair um triângulo, certo? Dividindo na diagonal vai sair um triângulo, concorda? Se ser um triângulo, você concorda que para você achar a área desse triângulo vai ser o que? Vai ser a base vezes a base, né? C vezes a altura B dividido por 2, porque a metade você dividiu na diagonal, então você tem duas partes de um retângulo, né? Que por definição a área de um retângulo é base vezes a altura, né? B vezes C. E quando você dividiu no meio, você teve um triângulo onde a base é C, a altura é B. Você vai dividir por 2 para achar a área. Bem simples, né? É uma conclusão bem óbvia. Agora que a gente vai entrar na sacada aqui, onde tá, né? Onde faz nascer o teoremazinho do Pitt, do senhor Pitágoras, que é o que? Qual é a área desse quadradão grandão aqui? A área dele vai ser o que? Vai ser a área total, né? Tá vendo? Vai ser a área desse quadradinho aqui menor, certo? Mais a área desses 4 triângulos aqui, certo? Vai ser a área daquele quadradinho ali vezes mais, né? Somada a área desses quatro triângulos aqui, certo? Então vamos lá. Qual é a área de um triângulo mesmo? Acabei de te mostrar a conclusãozinha dela. A conclusãozinha da área de um triângulo é que é a base vezes a altura, né? Base vezes a altura dividido por 2. Só que são 4 triângulos, então é 4 vezes isso. Mais a área de um quadrado, que é o que? É lado vezes lado, que vai dar A ao quadrado, certo? Beleza, você já tem uma expressãozinha aqui. Agora, lembra lá no começo, qual que era a área total desse quadrado? Era, né, a gente constatou aqui, bem simples, que é B mais C ao quadrado. Então, vamos colocar lá que essa é a área total dele. Onde tem área total, a gente coloca B mais C ao quadrado, certo? Então, aqui, quando você tiver aqui 4 sobre 2, vai dar o quê? 4 sobre 2 vai dar 2, concorda? Então, aqui, ó, 2BC ao quadrado. Bem, né? Bem direto. E a área total a gente sabe que é o que? É BC quadrado, né? A gente viu lá no começo do conteúdo, certo? Então aqui, ó, B mais C ao quadrado é a área total. E isso é igual a 2BC mais A ao quadrado, certo? Agora, como é que se resolve isso aqui? É um produto de duas coisas ao quadrado. Produtos notáveis, né? Você já gravou isso aqui também. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí agora você tem o que? 2BC de um lado e 2BC de um outro. Aí você vai falar assim, corta de um lado e corta do outro, meu filho. Rapaz, você sabe que não existe isso de cortar, né? Você sabe que a matemática não tem isso de cortar, não. A matemática tem regra. Qual que é a regra? Eu posso fazer qualquer coisa de um lado de uma equação se eu fizer a mesma coisa do outro lado. O que você fez aqui? Subtrai 2BC dos dois lados da equação, meu filho. Você pode fazer isso? Eu posso, Se eu adiciono, ou se eu tiro, ou enfim, qualquer coisa que eu faço de um lado, se eu fizer do outro, no final eu não fiz foi nada. Então eu subtraí 2BC dos dois lados, 2BC sumiu de um lado, 2BC sumiu do outro. No final eu tenho o que? Que B quadrado mais C quadrado é igual a A ao quadrado. Rapaz, pronto, Pitt está pronta. Esse é o teorema do Pitt, do Pitágoras. Agora vamos interpretar essa equaçãozinha daqui, essa expressãozinha daqui.
Qual que é a interpretação dela? Tá vendo aqui, ó? Até deixei aqui para você, ó. Esse lado aqui que a gente chama de hipotenusa. A definição de uma hipotenusa é o que? É o lado oposto ao ângulo reto. Tem ângulo reto, o lado oposto é a hipotenusa. E os outros dois são os catetos. Então, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Tá aqui, ó, para você, e você agora entende o motivo disso. Mas vamos interpretar bonitinho aqui o que essa expressão quer dizer. Esse vídeo aqui ele explica bem isso. Vamos ver. Tá vendo aqui que o cara... Caramba. Tá vendo aqui que aqui você tem um lado, que seria um cateto, e o outro lado é o cateto? Vamos supor que esse aqui seja o c quadrado, e esse aqui é o c quadrado. Esse aqui é o c quadrado, e esse aqui é o b quadrado, certo? Olha só que interessante. O que essa expressão diz é que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, ela vai ser a soma dos outros dois lados, certo? O quadrado dos outros dois lados. Então, se eu pego e faz um quadrado de um lado e um quadrado do outro, soma os dois, você vai ter hipotenusa. E usando aqui a água, dá para ver bacana a ideia dos quadrados indo para o quadrado da hipotenusa. Olha só. Veja bem, o quadrado de um cateto e o quadrado do outro cateto indo para o quadrado da hipotenusa. E é isso que a expressão significa, ó. Completou bonitinho, nossa, para quem tem toque, então perfeito. E é mais ou menos isso. Na verdade não, né? É isso que essa expressão significa, e agora você sabe da onde que ela vem. Então, se você gostou aí do conteúdo, né? Se você não entender alguma coisa, volta e veja, né? Refaça. Eu sugiro que você pegue e faça o procedimento que eu fiz aqui no seu caderno, né? Na sua folha, enfim. Refaz tudo bonitinho que eu fiz aqui e construa o pensamento matemático de fato. Não é você chegar aqui e gravar a hipotenusa ao quadrado dessa... Não, não é isso. É você construir a ideia, né? Você construir como é que é o processo, como é que foram usadas as regras. Você viu aqui que eu só usei regras, né? Você viu aqui, eu posso fazer qualquer coisa de um lado se eu faço do outro. Eu posso traçar uma reta a partir de dois pontos. São as regras da matemática, né? Se um objeto se sobrepõe ao outro, eles são iguais. Essas são as regras do jogo e você usa elas para fazer coisas como o Pitágoras fez, né? Que seria o teorema de Pitágoras. Então, se você gostou aí, ó, já vai curtindo aí, pá. Se tiver no YouTube, você segue lá na página. Enfim, vai estar tudo na descrição aí. Manda para seus amigos, salve, etc. Tamo junto, galera. Obrigado aí por acompanhar até o final. Espero que tenha te ajudado, engrandecido seu intelecto. Até a próxima. Tamo junto.